boa tarde. Meu nome é Beatriz, eu sou médica residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e vou apresentar o nosso trabalho hoje. Não possuo nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Vou começar fazendo a introdução, discutindo sobre a questão dos anaeróbios serem responsáveis por 1 a 17% das infecções de corrente sanguínea, podendo chegar até 30% em algumas casuísticas. Os principais gêneros envolvidos que são encontrados nos isolados são os bacteroides, o Clostridium e o Fusobacterium, mas o Atopobio himei é um anaeróbio gram-positivo com poucos casos na literatura reportados. Ele comumente está relacionado com infecção em pacientes imunossuprimidos e tem uma associação importante com doença periodontal. Então, o objetivo desse trabalho, a justificativa é que há poucos relatos de caso de bacteremia por Atopobio himei na literatura, e a gente fez um relato de caso e uma revisão da literatura dos casos que já haviam sido publicados previamente. Então, o caso clínico é uma paciente do sexo feminino de 54 anos. Ela tinha um diagnóstico de mieloma múltiplo e púrpura trombocitopênica imune. Ela foi internada no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo devido a uma plaquetopenia importante com um sangramento cutâneo mucoso ativo. 2 dias após a admissão, ela evoluiu com uma crise convulsiva, um rebaixamento de nível de consciência e precisou ser submetida a uma intubação orotraqueal. Durante o procedimento da intubação, tinha relatos de broncoaspiração. No 5º dia da internação, então 2 dias após a intubação orotraqueal, a paciente evoluiu com um pico febril de 39,6 e piora do aspecto da secreção, com uma secreção semi-espessa, fétida e escurecida, juntamente com pioras dos parâmetros ventilatórios. Nesse momento, foi instituída uma antibiótico terapia empírica com piperacilina tazobactam. E no 6º dia, a paciente mantinha febre e mantinha alteração na ausculta pulmonar. Esse é o raio-x inicialmente da intubação e no 3º dia, no dia da piora respiratória, a gente consegue ver uma consolidação no lobo inferior esquerdo e no lobo inferior direito, mais próximo do hilo pulmonar. Essa é a tomografia da paciente, evidenciando basicamente as mesmas alterações do raio-x, com opacidades consolidativas. E nesse momento, então, com os exames coletados no dia da piora, foram identificados em 2 balões de cultura de sangue periférico por meio da tecnologia do MALDI-TOF, o Atopobio himei. Não foi realizado o teste de sensibilidade, o tratamento instituído com piperacilina tazobactam foi mantido por 7 dias, com uma melhora clínica e laboratorial, e não tinha relato de doença periodontal, porém a gente tinha um relato da broncoaspiração. Esses são os casos que haviam sido reportados anteriormente na literatura. Desses 4 casos, 3 deles há uma imunossupressão. Então, o primeiro caso, um paciente com leiomiosarcoma retroperitoneal que estava em uso de quimioterapia adjuvante. O segundo, de 2007, é um paciente com uma cirrose por hepatite B. E o terceiro, um paciente que fez um abscesso dentário e era um paciente transplantado cardíaco em uso de imunossupressor. Apenas um paciente não tinha relato de imunossupressão, era provavelmente uma alteração mecânica por conta de paralisia de corda vocal. Dos 4 casos relatados, apenas um demonstrava que havia evidência de doença periodontal, um deles falava que não tinha e 2 não tinha relato, então não falava nem se sim nem se não. E com relação ao tratamento, todos eles foi utilizado a associação de um beta-lactâmico com um inibidor de beta-lactamase no tratamento. Então, para concluir, a gente teve 4 casos relatados, a maioria eram de pacientes que tinham algum grau de imunossupressão, seja uma etiologia neoplásica, como da nossa paciente, seja secundária uma imunossupressão pós-transplante ou a cirrose hepática, e o outro caso, uma predisposição à broncoaspiração, que a nossa paciente também apresentou. Então, ela teve a associação dos 2 fatores. Apesar de ser parte da microbiota oral e periodontal, esse é o seu segundo caso reportado, sem doença em cavidade oral evidente, e a maioria dos pacientes foi tratado com a associação que eu comentei anteriormente de terapia antimicrobiana, e evoluíram para a cura. A conclusão do nosso trabalho, então, é que a bacteremia por anaeróbios tem ganhado um maior destaque após a inclusão do MALDI-TOF na rotina laboratorial, em especial perante a população de imunossuprimidos.
E a gente traz essa discussão sobre a necessidade de teste de sensibilidade, em especial para anaeróbios isolados em contexto de sepse e de doenças graves. Essas são as minhas referências. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Beatriz, eu acho que é interessante, primeiro porque realmente é um relato de literatura bem relevante, porque você apresentou poucos casos descritos. Mas eu acho que o que, para nós, na prática clínica, muda muito em relação à infecção da corrente sanguínea por anaeróbios é realmente o método diagnóstico, né? O que anteriormente para nós era praticamente impossível. Ok, é uma incidência baixa, mas tem um significado, especialmente nesses pacientes imunodeprimidos. Então, na verdade, eu acho que o relato de caso é importante mesmo, essa apresentação oral, que você siga numa publicação, porque é realmente algo para chamar atenção em relação ao método diagnóstico, a importância do mal de TOF e o isolamento de anaeróbios. Talvez a gente não veja muito porque a gente não tem, né? Lá em Botucatu a gente tem um mal de TOF parado faz uns 5 anos porque não tem uma peça que precisa trocar. E a gente está sem essa possibilidade. Vocês não coletaram nenhum material de traqueal, de pulmonar, de... Foi coletado. Fez mal de TOF, não cresceu na... Cresceu... Vocês lembram? Uma pseudomonas, exato. Não cresceu... Não foi o atopóbio, foi um outro agente, foi uma pseudomonas. Eu acho que até, deixa eu só me controlar aqui o tempo, acho que daria, alguém da plateia tem alguma pergunta? Beatriz? Eu acho que... Beatriz, muito obrigada. Obrigada,